aula de hoje, vamos falar sobre geometria molecular. Para a gente pensar na geometria molecular na forma de uma molécula, isso vai depender tanto da disposição espacial dos núcleos dos átomos, quanto da repulsão dos pares eletrônicos das ligações ou dos pares livres dos átomos. Lembrando que aqui nós só estamos falando sobre moléculas covalentes, certo? Por quê? Porque nas moléculas covalentes é que acontece esse compartilhamento dos elétrons e são eles que permanecem unidos através desse compartilhamento. Então, só para moléculas covalentes. O cientista que desenvolveu esse modelo que nós vamos estudar na aula de hoje é o Ronald Gillespie e ele denominou esse modelo de Valence Shell Electron Pair Repulsion. Em português é repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Esse modelo está baseado justamente na repulsão dos pares eletrônicos. Então, entender como espacialmente, tridimensionalmente, as moléculas estariam, como elas são tridimensionalmente. E aí a gente vai precisar pensar justamente nos pares eletrônicos. E a gente vai chamar de par eletrônico ou nuvem eletrônica se eu tiver uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla, uma ligação covalente tripla ou um par de elétrons não ligantes. Eu vou tratar todos esses casos como uma nuvem eletrônica, um lugar onde os elétrons estão, certo? Nuvem eletrônica ou par de elétrons. Apesar de ser estranho falar que uma ligação covalente dupla, por exemplo, é um par de elétrons, para a gente entender a geometria, isso é suficiente. Primeiro caso de geometria molecular. Toda molécula formada somente por dois átomos, ela sempre vai ser linear. Por quê? Segundo o modelo que nós estamos estudando, que é da repulsão dos pares eletrônicos, o nosso objetivo vai ser sempre deixar os átomos e os pares de elétrons livres o mais longe possível um dos outros. Por quê? Porque quanto mais longe, mais estável é a molécula. Então, se eu só tiver dois átomos, como é que eu deixo eles o mais longe possível? Linearmente, um a 180 graus do outro, certo? Então, sempre que eu só tiver dois átomos, a geometria da molécula vai ser sempre linear. Quando eu tiver três pares de elétrons, mas só duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, e aí vai mais uma informação. A gente, na maioria dos casos, considera um átomo central. O que é esse átomo central? É aquele que vai estar ligados aos outros átomos e também aos pares de elétrons não ligantes. Então, a gente considera o átomo central e a disposição dos outros átomos ao redor do átomo central. Então, eu tenho dois átomos ao redor de um átomo central. Dois pares de elétrons, duas nuvens eletrônicas. Qual que é o jeito mais longe possível de deixar essas duas nuvens eletrônicas? A 180 graus uma da outra, certo? Então, numa molécula em que eu tenho duas nuvens eletrônicas, só duas nuvens eletrônicas, ela também vai ser linear. Então, aqui é um exemplo, o átomo central é o que está roxinho, os que estão em vermelhinhos aqui são átomos ligantes, certo? Então, o mais longe possível que eu consigo colocá-los é linearmente. Quando se tem três pares eletrônicos ao redor do átomo central, o jeito mais longe possível de eu deixá-los um do outro é através, como se fosse aqui, os vértices de um triângulo. Essa geometria é chamada de geometria trigonal plana. E aí aqui vão dois nomes novos para a gente poder pensar na geometria, que são aqueles pares ligantes
e os pares não ligantes. Qual é a diferença entre os dois? Os pares de elétrons ligantes são aqueles que estão compartilhados com os átomos, outros átomos. Os pares de elétrons não ligantes são aqueles pares de elétrons isolados ao redor do átomo central, certo? Então, nesse caso, em que eu tenho uma geometria partindo de uma geometria trigonal plana, com 3 pares de elétrons, eu vou ter duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? A primeira possibilidade é de os 3 pares eletrônicos estarem ligados, ou seja, eu não tenho nenhum par não ligante. Então, aqui na molécula do hidreto de boro, eu tenho 3 átomos de hidrogênios ligados ao átomo central, que é o átomo de boro. Então, os 3 pares de elétrons estão sendo compartilhados, e aí a geometria continua sendo uma geometria trigonal plana. A distância máxima entre esses átomos é de 120 graus. A segunda possibilidade é de eu ter, dos 3 pares eletrônicos, um par não ligante, sempre pensando ao redor do átomo central. Quem é o átomo central aqui? Esse átomo de oxigênio. Sobra um par de elétrons ao redor dele. Então, aqui eu considero um par de elétrons, lembra lá que ligação simples, dupla, tripla, ou par de elétrons isolados, eu sempre vou considerar como um par ou uma nuvem na geometria molecular. Então, eu tenho 3 pares ao redor do átomo central, só que desses 3 pares, eu tenho 2 pares ligantes, que são esses que estão compartilhados com os átomos de oxigênio, e um par de elétrons não ligante, que é esse que está aqui no átomo central. Então, da geometria trigonal plana, os elétrons que estão aqui isolados, eles ocupam um lugar no espaço. Mas quando eu vou nomear a geometria, eu só considero os átomos que estão ligantes. Então, eu só considero esta parte. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma geometria angular. Então, partir da geometria trigonal plana, por quê? Porque tem 3 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Dos 3 pares, eu tenho 2 pares ligantes, um par não ligante. E aí, nesse caso, a geometria é uma geometria angular. Para 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central, eu vou partir da geometria tetraédrica. E aqui a gente já está tridimensional. Como assim? Eu não tenho mais tudo no plano como eu tinha para uma molécula linear ou angular ou trigonal plana. Aqui a gente já está pensando no espaço tridimensional, uma geometria tetraédrica. Fica um pouco complicado da gente visualizar essa geometria, mas mais para frente na aula de hoje eu vou, através de um simulador, tentar mostrar essa tridimensionalidade da molécula para vocês. Então, geometria tetraédrica. A partir da geometria tetraédrica, eu posso ter 3 possibilidades. Qual é a primeira possibilidade? Dos 4 pares eletrônicos, todos eles são ligantes, ou seja, eu não tenho nenhum par não ligante. Então, aqui é o caso da molécula do metano. Eu tenho o carbono como átomo central e eu tenho 4 átomos de hidrogênio ligados a ele. Então, os 4 pares são compartilhados, são ligantes. Se eu tenho os 4 pares ligantes, a geometria continua sendo uma geometria tetraédrica. O ângulo de distância, o distanciamento entre eles é de 109 graus. Segunda possibilidade, eu tenho 3 pares ligantes e um par não ligante, ou seja, na molécula da amônia, o nitrogênio tem 5 elétrons lá na camada de valência. Um par isolado, 3 pares compartilhados. Então, 3 ligantes, um não ligante. Então, eu parto da geometria tetraédrica, porque tem 4 pares ao redor do átomo central, só que a geometria final dessa molécula é uma geometria piramidal. Lembra que
Quando eu tenho pares isolados, esse par isolado, ele ocupa lugar no espaço, mas para nomear a geometria final, eu não coloco ele dentro dessa geometria, eu só considero os átomos ligantes. Então, nesse caso da molécula da amônia, a geometria é piramidal. E o terceiro caso, melhor, 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes, que é o que acontece aqui na molécula da água. O oxigênio ele tem 6 elétrons lá na camada de valência. Desses 6 elétrons, ele compartilha 2, né? Compartilha 2 pares ao redor do átomo central, ao redor do átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes, certo? Significa o quê? Significa que eu parto da geometria tetraédrica, em que eu tenho 4 pares ao redor do átomo central, só que desses 4 pares, 2 só são ocupados por átomos. Então, a geometria final dessa molécula é uma geometria angular. Aqui, ó, vocês percebam o quê? Que o ângulo entre eles é diferente. Não são todos iguais, simétricos, como nós tínhamos até agora. Isso acontece por quê? Porque o par de elétrons isolado acaba ocupando um espaço maior do que os próprios átomos ligantes. Então, quanto mais pares de elétrons isolados eu tiver, maior vai ser a distorção do ângulo da ligação, certo? Então, o máximo é 109, que é quando todos são átomos. Aí diminuiu para 107, quando eu tenho um par de elétrons isolados, e diminuiu ainda mais para 104, quando eu tenho 2 pares de elétrons isolados. Então, o par de elétron ocupa um lugar maior do que propriamente o átomo. E aí ele distorce a ligação, aproximando ainda mais os átomos. Para 5 e 6 pares eletrônicos, então para 5 pares eletrônicos, eu vou partir dessa geometria, que é uma geometria bipiramidal, como se eu tivesse 2 pirâmides, uma sobre a outra. Um exemplo dessa geometria bipiramidal é o pentacloreto de fósforo, em que eu tenho o fósforo no átomo central e ao redor dele 5 pares de elétrons, que são compartilhados com os átomos de cloro. Aqui a gente já tem uma exceção à regra do octeto. Lembra lá que na regra do octeto, cada átomo compartilha ou perde ou ganha elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. O fósforo, ele tem 10 elétrons aqui na camada de valência e mesmo assim ele é estável. Então aqui eu já tenho uma exceção à regra do octeto. E aí, como os 5 pares são compartilhados, a geometria continua sendo bipiramidal. Para 6 pares ao redor do átomo central, a geometria é uma geometria octaédrica, ou bipirâmide de base quadrada, que é a molécula aqui do hexafluoreto de enxofre. Então, o enxofre tem 6 pares eletrônicos ao redor dele. De novo, uma exceção à regra do octeto. O enxofre fica estável com 12 elétrons em sua camada de valência. E aí, como todos os pares são compartilhados, a geometria é octaédrica. Agora, eu vou mostrar para vocês um simulador de geometria molecular que foi desenvolvido pela Universidade de Colorado, por esse programa, né, PhET, Interactive Simulations, e ele está disponível nesse link que está aqui, e eu também vou colocar o link na descrição do vídeo. Vamos lá? Este é o simulador que eu falei para vocês, que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, eu tenho aqui os modelos para qualquer um dos átomos e para moléculas reais. Então, através de um modelo, eu posso colocar aqui um par de elétrons ao redor do átomo central. Quando eu coloco o segundo, percebam que eles já se reorientam, se reorganizam para ficar o mais longe possível um do outro, através de uma geometria linear. Quando eu coloco o terceiro par de elétrons, eles também já se reorganizam para formar a geometria trigonal plana. Para 4 pares de elétrons, então eu já tenho aqui uma geometria tridimensional. Então, até o
os 3 pares de elétrons todos estavam no plano. Percebeu que eu consigo apoiar todos eles aqui em uma mesa, por exemplo. Quando eu tenho o 4 par de elétron entrando, eu já saio da geometria plana e já vou para a geometria tridimensional. Então, se eu colocar aqui, 2 no plano, então esses 2 que estão aqui estão no mesmo plano. Então, eu já tenho para fora do plano, para dentro, para fora desse plano. E aí, a geometria é uma geometria tetraédrica. Para 5 pares de elétrons, então, eu tenho uma geometria bipirâmide trigonal ou bipiramidal, em que eu tenho 3 átomos aqui, por exemplo, no plano e mais 2 fora do plano. Para 6 pares de elétrons, eu tenho uma geometria octaédrica. Então, percebam o quê? Que eu tenho aqui 4, como se fosse 4 pares no plano e 2 para fora deste plano. Então, geometria octaédrica. Nós podemos pensar nas moléculas reais, que foram as que nós vimos na aula de hoje. Então, lá o primeiro caso de uma molécula linear é o CO2. Então, eu tenho aqui o carbono como átomo central e os átomos de oxigênio ao redor deles, a 180 graus um do outro, em que eu tenho só 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Nós vimos a molécula do trifluoreto de boro ou do trihidreto de boro, em que eu tenho o boro como átomo central e 3 átomos ao redor dele. E aí aqui eu tenho a geometria trigonal plana. Nós vimos também a molécula do metano, CH4, em que eu tenho uma geometria tetraédrica. E aí, dessa geometria tetraédrica, os 4 pares são ligantes, né, com átomos de hidrogênio, então continua sendo tetraédrica. A partir da geometria tetraédrica, nós vimos também a molécula de amônia, em que eu tenho lá 4 pares ao redor do átomo central, só que desses 4 pares, um deles é isolado. E aí a geometria final dessa molécula é uma geometria piramidal. Também a partir da geometria tetraédrica, nós vimos a molécula de água, em que eu tenho 2 pares não ligantes e 2 pares ligantes com os átomos de hidrogênio. Então, aqui a geometria parte da geometria tetraédrica, só que ela é uma geometria angular. Por quê? Porque eu só considero os átomos ligantes. Vimos também a geometria bipiramidal trigonal da molécula do hexacloreto de fósforo, em que eu tenho essa aparência para a geometria da molécula. E também vimos a do hexafluoreto de enxofre, em que eu tenho uma geometria octaédrica. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Fiquem bem, bons estudos!